agora com o técnico Edson Pimenta. Missão cumprida? Não, missão não está cumprida não. Uma parte dela. Eram 3 etapas. A primeira etapa era entre 19 jogos ficar entre os 8. E a gente conseguiu. A segunda meta era subir. Que a Portuguesa tem que estar na série principal do futebol paulista e brasileiro, pela tradição, pela história. E a terceira meta nossa agora traçada é, se Deus quiser, ser campeão da Série A2. Para muita gente, isso não representa nada. Para muita gente, isso é vexatório. Você está no clube disputando a Série A2. Mas nós estamos aqui, nós não temos a ver nada com isso. Eu cheguei aqui o ano passado, depois do que a equipe caiu. Fizemos um brasileiro e mantivemos a equipe no Brasileirão, na série principal. E resgatamos a idoneidade e a moral do clube, trazendo o clube para a série principal do Paulista também. Antes de falar dessa segunda etapa, que era subir e tá na final, vamos falar do jogo de domingo. Catanduvense ainda sonha alguma coisa, tá almejando alguma coisa nesse campeonato. Você vai com o time em reserva, dá uma poupada, porque já disse isso depois do jogo contra o Capivariano. Talvez seja legal você pôr esse time em reserva, para você ver, ficar de olho para ver quem pode ser usado no Campeonato Brasileiro. Ou você está pensando de outra forma? Não, é mais ou menos por aí. Primeiro para a gente dar uma condição melhor para os nossos atletas, porque esses com mais de 30 anos que disputaram quase que na totalidade de 19 jogos na fase classificatória, e no ritmo que foi disputado esse ano, com jogos de quarta e final de semana, meio de semana, final de semana, isso dá um desgaste muito grande. Então a gente procurou poupar esses jogadores, mesmo porque o resultado matematicamente não nos interessa. Segundo, pelo aspecto que você falou, que a gente tem que conhecer esses meninos aí, saber do potencial, porque uma coisa é você treinar, a outra coisa é você jogar. Eu sou partidário do seguinte, tá no futebol profissional, tá na Portuguesa, tem condição de representar bem o clube. Haja vista que o Matheus havia vindo para cá, contratado, não teve chance nenhuma para jogar, nós levamos o Matheus lá para Naviraí, ele se ouve bem lá, e a gente deu oportunidade e ele vem se destacando e vem dando uma resposta legal. Então jogadores, por exemplo, como o Ivan, que constantemente tem jogado, mas o Alê não tem jogado, vai ter uma oportunidade talvez de entrar durante o jogo. O Lucas tem jogado, o Diego não tem jogado, é um jogador que tem boa condição, já provou isso em outras oportunidades. O Jean Mota também é um jogador com muita habilidade, um meia canhoto, articulador. O próprio Bruninho, que não está tendo muito espaço para jogar. Então esses jogadores agora é uma oportunidade para a gente mostrar na vitrine que eles têm condição e eles darem o retorno para a gente, que realmente eles estão aqui porque merecem. E o interessante desse time tem um negócio chamado entrosamento, né? Que eles vêm da base, né? Alguns, né? Tem aí mas acho que são idades diferentes, né? Acho que o Bruno, o Alê e o Ivan, eles têm mais ou menos a mesma idade. Acho que o Jean já é uma etapa depois. Mas de qualquer forma eles vêm da base e a Portuguesa tem essa tradição. Sempre a cada temporada ir renovando e projetando essa meninada aí. Professor, não tem como fugir do assunto. Missão cumprida, subiu, está na final. O que foi de suma importância para esses 2 últimos jogos, contra o Comercial e contra o Capivariano, que a Portuguesa comeu a bola, a Portuguesa dividia cada centímetro, era uma outra Portuguesa, uma outra atitude. O que foi de suma importância, no seu ponto de vista, um cara experiente, para mudar o foco da Portuguesa? Olha, 2 coisas aconteceram concomitantemente. Primeiro, o desastre de Ribeirão abalou sobremaneira o grupo, e o grupo é um grupo vencedor. Você pega jogadores como o Valdomiro, por exemplo, só jogou em clubes grandes, dentro e fora do país. O próprio Souza, jogador de nível internacional, por onde passou foi campeão. O Correia, o Luiz, que é um jogador que vem dando o máximo dele, vem se projetando e daqui a pouco está numa outra agremiação. Então esses jogadores, basicamente, eles tinham que dar essa resposta. Eu chamei a atenção deles, que eles que tinham que ser o carro-chefe para isso. Segundo, depois daquele desastre que aconteceu em Ribeirão, só nós poderíamos reverter a situação, não cabia mais ninguém. Então a gente aproveitou aquela saída para Monte Sião para resgatar um pouco da moral, do psicológico do grupo que havia ficado abalado pela derrota em Ribeirão e pela desclassificação aqui contra o Naviraense. Então a gente começou a mexer muito com o grupo e os líderes chamaram a responsabilidade para esse jogo contra o Comercial. Aliado a tudo isso, a gente mudou um pouco a postura. O Chamusca jogava com 2 volantes e 3 meias. E de certa forma a gente ficava um pouco exposto na frente da zaga e no nosso campo de defesa a gente não marcava tão bem. Então eu alterei um pouquinho isso. Eu fiz com que a gente jogasse com um volante pegador e 2 volantes saindo para o jogo.
e 2 meias com um atacante. De tal forma que a gente pulverizou um pouco mais o meio campo e marcou um pouco melhor, dando proteção para a zaga. Então tudo isso encaixou. Então quando a coisa tem que dar certo, naturalmente as coisas se encaixam. O psicológico, a liderança do grupo, a parte tática, a proteção, e tudo isso fez com que o resultado positivo desse um upgrade maior para a gente. E o jogo de Capivari foi um jogo muito difícil, porque a gente sabia tudo que revestia aquele jogo. Era uma mobilização da cidade, eles jogavam a vida deles no campeonato, queriam subir, campo pequeno e gramado ruim. Nosso time é um time técnico que toca a bola, não haveria condição de fazer isso. Tanto é que eu chamei a atenção que aquele jogo nós teríamos que jogar diferente. Nós não podíamos ganhar na técnica, nós tínhamos que ganhar na raça. E expliquei uma coisa importante para eles. Se eles vão ter raça, se eles vão ter garra, se eles vão ter determinação, se eles vão ocupar os espaços, nós temos condição de fazer tudo isso. Só que nós temos uma coisa que eles não têm. O talento do Souza, um talento do Correia, um talento do Everton, a qualidade de um Luiz. Isso aí tinha que...